Olá, bom dia, meu nome é Matheus. Vou dar continuidade. Matheus Franco. E obrigado. Olha o bullying, olha o bullying. Então, tá bom. Então, vamos dar continuidade aqui ao curso da Escola Dominical de Adultos, baseado no livro O Evangelho do Reino do Lage, tá? A gente vai trabalhar os capítulos 2 e 3, né? O capítulo 3 chama O Reino é Amanhã, o capítulo 2 chama O Reino é Hoje. Então, essa discussão se o reino de Deus começou já ou vai começar no futuro. E tudo é uma resposta ao fato de que Jesus e seus discípulos anunciavam que o reino de Deus estava próximo. Próximo quando? Próximo como? Então, só lembrando, a definição do autor de reino de Deus seria o governo, a soberania e a autoridade de Deus, ou ainda a realização da vontade de Deus e o gozo das bênçãos que a acompanham. Então, a resposta primeira é meio óbvia. O reino é tanto presente quanto futuro, o reino é os dois. Então, por que o reino seria presente? O reino é presente quando Jesus já veio à Terra, já começou o reino de Deus aqui de uma maneira inicial, incipiente. Mas o reino é futuro porque ele só vai ser realizado de uma maneira plena e completa no final dos tempos. Então, o reino presente é imperfeito e parcial, e o reino futuro é pleno e completo, né? E final. O reino presente se realiza na história, quando Jesus veio. É sobrenatural, mas assim, é mais natural, digamos assim. E o reino futuro, ele é fora da história, ele é sobrenatural. O reino presente é a vinda de Jesus na carne, na humildade, é a primeira vinda, há 2000 anos atrás. E o reino futuro é a segunda vinda, o advento na glória. O primeiro reino está associado à encarnação de Cristo, né, que veio na carne, na humildade. E o segundo é a parousia, que é a segunda vinda de Cristo. Tá? Essa é aquela coisa que meus tempos são os seus tempos, né? Tem que fazer essa separação assim, para poder entender um pouquinho que não chega a nem o pé do que vai ser. O que é isso? O que ele discute é que uma causa de conflito e de confusão é que as Bíblias mais antigas traduziam a palavra... Porque assim, ele fala que na nossa linguagem a gente fala terra e céu. A pessoa fulano morreu e foi para o céu, nós estamos na terra aqui. E a gente fala de um tempo agora e de uma outra eternidade. Só que o que ele diz, então a gente está usando uma coisa binária. Terra, céu, tempo atual e eternidade no futuro. E o que ele diz, se baseando em outro autor, é que a visão bíblica é que é um contínuo. É um tempo sem fim. A eternidade já começou. Quando Jesus veio, já iniciou o reino dos céus e que só vai se alterar com a segunda vinda de Jesus. Mas é o mesmo tempo que continua. Então, o que ele fala é que um dos problemas é que as traduções, elas misturavam a palavra cosmos e a palavra éon. Então, o que Jesus estava falando, isso vai se realizar em outra era, no futuro, é no mesmo mundo, não é num outro mundo. Então, cosmos quer dizer mundo, e éon quer dizer era. Então, por exemplo, nessa citação aqui, Deus Pai fez o Cristo se assentar à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade, poder e soberania e de todo nome, não só neste século, mas também no vindouro. Então o que ele está dizendo é, Deus não está falando de um mundo agora e um mundo depois, um reino agora e outro reino, é o mesmo reino em períodos diferentes, que vai se desenrolando. Tá. Então vamos nos focar na palavra era, já que a palavra mundo não é uma palavra boa, porque não são dois mundos, é o mesmo mundo que vai continuar, vamos nos focar na palavra era, que esta era é onde nós estamos, desde quando veio Jesus. E aí tem a era futura, que vai ser iniciada após a segunda vinda de Jesus. Os judeus, eles tinham uma visão de que o mundo era dividido em várias eras. Então, da criação até Abraão é uma era, de Abraão a Moisés é outra era, de Moisés a Davi é outra era, e de Davi até Jesus outra era. Agora nós estamos na era presente, e quando Jesus vier, vai começar a era futura. E o que diferencia a era atual, em que nós estamos, da era futura após a vinda de Jesus? É uma distinção da água para o vinho. Então o autor fala que a era atual é a era do mal, da perversidade, da carne e do pecado. Enquanto que a era futura, depois da vinda de Jesus,
É a era da perfeita manifestação da vontade de Deus e do reino de Deus. Quem que é o Deus dessa era, segundo esse autor, é Satanás. Satanás é o Deus dessa era, essa terra, o mundo jaz no maligno, e ele é o príncipe dessa era. E na era futura, Satanás já não terá força alguma e estará no lago de fogo. Então, o que é muito interessante, que eu mais gostei dessa parte que ele fala, é que nós estamos no período da igreja. E depois da vinda de Cristo, vai ser o período do reino de Deus, o período do reinado de Cristo. Então, o período da igreja é um período em que a glória ainda não está completa, em que as coisas não se revelaram, o reino de Deus não é completo. Toda a essência da minha aula aqui é falar que tem dois reinos presentes atualmente. Tem o reino das trevas e tem o reino dos céus. E os dois estão atuando na terra, os dois estão acontecendo. Então tem um conflito, tem uma mediação que está acontecendo. Enquanto que após a vinda de Jesus, não haverá mais conflito. Terá apenas o reino dos céus. Para deixar isso mais claro, o autor usa a imagem da semente, do semeador que saiu a semear, e ele jogou a semente e ele fala: nós estamos vivendo o tempo como se fosse a semente que caiu entre os espinhos. Então, a semente caiu, a terra é boa, vicejou, mas tem espinhos. Então, ao mesmo tempo, tem espinhos e o fruto bom, e a vegetação bom. Então, é um conflito, tá? Outra imagem para explicar que tem dois reinos atuando no presente, na era presente. Aqui é a ponte de Khazad-dûm, né, das Minas Moria, do Senhor dos Anéis. Se você olhar, não dá para ver nada, mas aqui na próxima imagem vocês vão ver. De um lado, do lado onde está o Gandalf, é a saída, tá? É a saída das Minas Moria. É onde eles vão para sair das minas, vão para o sol e não tem problema. Do outro lado, tem um demônio ali, é o Balrog, né? Então, o que existe são dois mundos que estão presentes. De um lado, do lado de trás ali do Balrog, tem a Era das Trevas, que está presente na nossa realidade. Do outro lado, que é o lado onde está o Gandalf, tem uma Era de Deus, a Era do Sol. E tem um conflito, os dois estão presentes. O que tem é simplesmente uma frágil ponte. Uma frágil ponte, que é o que Jesus criou para tirar a gente da Era das Trevas. Porque se não fosse por Jesus, estaríamos todos na Era das Trevas ali, só com o Balrog. Mas tem uma frágil ponte, bem delicadinha e fininha, que dá para tirar a gente da Era das Trevas e levar para um outro lado. E é uma era, o autor ressalta bem isso, é um viés que ele coloca, é uma era de conflito, como está mostrando essa imagem. É um conflito. Obviamente, o autor ressalta, todo mundo sabe, não existe uma equiparação de forças, né? Deus está muito acima de Satanás. Mas é uma era de conflito, é uma era em que tem que ter uma mediação entre a era das trevas e a era do bem. Ele coloca esse diagrama aqui. Então, nós vivemos, o C significa criação. Então, teve a criação, no meio dessa era, teve a vinda de Cristo. Aí o P e o R significam parousia, a segunda vinda de Jesus. Então, tem a era atual, que é onde nós estamos, no meio dela veio Jesus, na primeira vinda, 2000 anos, e depois tem a era do porvir, a era futura, que é a era do reino de Cristo. Ou outra versão de fazer o mesmo diagrama estamos nesta era, que é uma era da perversidade, é uma era reinada pelo mal, que Satanás é o príncipe dessa era. E aí vai vir a segunda vinda e iremos por uma era superior, por isso tem um degrau, por isso que eles não estão no mesmo nível. Tá? O que ele fala, então, que a gente está numa era, eu me lembro muito também da música do Renato Russo, né? Baseada no Coríntios 13. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. Então, o que está acontecendo agora é que a gente vê em parte. A gente tem um reino dos céus que começou de maneira parcial. Um reino dos céus em que a gente ainda tem conflito, em que a gente ainda tem tanto o reino dos céus que está começando, quanto o reino das trevas. Os dois coexistem. É uma visão parcial, não é completa. E é uma era, e aí o que ele fala, né? Que, tentando fazer um resumo bem literal do capítulo, que ele fala que quais são as armas aí principais que Satanás usa para diminuir a força da nossa era, da era de Deus, né? É o engano. Então, ele vai cegar nosso entendimento, porque a gente vai achar que a era de Deus não começou. A gente vai achar que essa era só é do maligno e que não aconteceu nada, que Jesus não veio. Mas Jesus fala, quem tem olhos para ver, que veja.
Aí, isso. Então, tudo bem. Até aqui é mais ou menos simples. Estamos nesta era, Jesus vai voltar e vai ter uma era melhor. Mas aí ele se debruça sobre um tema ainda mais espinhoso, que é o tema do milênio, tá? Que é um tema, eu considero meio quase assim, academicismo discutir o tema do milênio, mas ele coloca no capítulo, então eu vou trazer essa discussão. A nossa visão mais simples, a visão dos evangelhos, é basicamente que teve a criação, Jesus veio, estamos nesta era, Jesus vai voltar, e aí pronto, a era do porvir, o reino de Deus, o fim dos tempos. Só que, no Apocalipse, faz-se uma referência ao milênio, a um período de 1000 anos. E existem basicamente 3 visões para explicar o que são esse período dos 1000 anos, para você ver como é bem academicista mesmo. A visão do tradicional e a visão do autor, tudo bem? É que aqui é a cruz, então aqui é a primeira vinda de Jesus, há 2000 anos. Estamos vivendo aqui, vivendo aqui, vivendo aqui, Jesus vai voltar. Jesus voltou, vai ter um período de 1000 anos, e aí vai ter o julgamento final. É isso que o autor defende. Existem outras visões, de que o milênio vai começar antes de Jesus vir, ou de que o milênio não existe, é apenas uma metáfora, mas o autor do texto defende esta primeira visão aqui. Então, Jesus veio há 2000 anos, estão esperando a segunda vinda, quando Jesus vier, vai ter um período de 1000 anos, e enfim, depois de 1000 anos, vai haver o julgamento final. Então ele coloca aqui, no diagrama dele, estamos nesta era, então a criação começou, temos esta era, onde nós vivemos, aí tem a primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? Jesus volta e os cristãos ressuscitam. Aí passa-se 1000 anos, o milênio, e ocorre a segunda ressurreição, que é o final dos tempos. O que ocorre? Só para fazer aqui mais, voltar o diagrama ainda mais, dar um zoom nesse diagrama. Estamos aqui. O mouse não vai. Então, fantástico. Obrigado por não me avisarem. Antes da segunda vinda... tudo bem. Estamos aqui antes da segunda vinda. Maravilha. Obrigado, Fernando. Então, estamos aqui antes da segunda vinda. Nesta era. Aí, o que acontece? Jesus volta, os eleitos ressuscitam, ou seja, os cristãos são arrebatados, e aí ocorre o período de 1000 anos, do milênio, tá bom? Nesse período de 1000 anos, Jesus vai reinar, vai ser o reino de Cristo. No finalzinho, o que acontece? E Satanás vai ficar preso no abismo. No final desses 1000 anos, Satanás vai ser solto, e ele vai tomar o coração dos homens tudo de novo. E aí vai ter o julgamento final, mas esse é um período curto. E aí vai ter o julgamento final e a segunda ressurreição. Então, é bem confuso, é bem acadêmico, mas o autor traz no capítulo, então resolvi trazer aqui. Então, no início do milênio, que é a segunda vinda de Jesus, os cristãos serão arrebatados e Satanás ficará preso no abismo. No final do milênio, Satanás é solto e ele entra no coração dos homens de novo e, enfim, ocorre o julgamento final. Muito bem. Acho que dá para passar esse daqui. Não vou entrar na discussão do que é o pré-milenismo, pós-milenismo. Muito bem. Finito esse capítulo, que é um pouco mais árduo, que ele fala sobre o reino é amanhã, falando do milênio, falando da segunda vinda de Jesus. Ele começa a falar que o reino é hoje, que é o que eu acho que tem mais relevância para a gente agora. E ele começa a falar que se o reino fosse só amanhã, não faria muito sentido, nós teríamos apenas uma apólice de seguro, como ele diria, apenas uma promessa. Eu vou me garantir fazer a minha apólice de seguro para um reino do futuro que não tem relevância na minha vida prática agora. Mas ele fala, não, o reino é hoje e o reino já começou. Com a vinda de Cristo, o reino de Deus já se tornou presente. Com a vinda de Cristo, aquilo que pertencia ao futuro já começou, ou o reino de Deus, que só será pleno no futuro, já começou. Como ele diz, agora a gente já pode degustar um pouquinho do reino de Deus. A gente não é capaz de entrar no reino de Deus na sua plenitude e vivê-lo, porque isso só vai acontecer depois da segunda vinda de Jesus. Mas já podemos degustá-lo.
O Leonardo Boff usa outra imagem que ele fala que cabe à teologia balbuciar sobre Deus. Então não somos nem capazes de dizer uma palavra sobre Deus, mas balbuciar. Numa forma análoga, esse autor está dizendo, nós podemos degustar um pouquinho do reino de Deus. Não podemos vivê-lo plenamente, mas podemos degustá-lo. É essa imagem aqui. Isso daí, essa é a embaixada do Brasil em Trinidad e Tobago, cuja capital a Laura obviamente sabe, que é Port of Spain. Todo mundo conhece a famosa capital de Trinidad e Tobago. Isso. E ao redor desse prédio não é Brasil. Ao redor desse prédio é Trinidad e Tobago. Mas dentro desse prédio, da Embaixada do Brasil, é Brasil. Então, o que a gente pode viver, a gente não está num mundo que é o reino de Deus tudo, mas existem pequenas embaixadas do reino de Deus. Pequenos locais que localmente, focalmente, são o reino de Deus. E, obviamente, não são o tempo todo. Eu posso ser reino de Deus às vezes e posso ser reino das trevas às vezes. Essa igreja pode ser reino de Deus, pode ser reino das trevas, tudo. Mas existem locais que são parcialmente reino de Deus. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. Então, parcialmente reino de Deus. Oi. Em Trinidad e Tobago. Em Trinidad, entendi. Fala. Você, curiosidade, escolheu Trinidad e Tobago? Eu ia pegar Londres, mas eu sou contra essa coisa, sempre Londres, Estados Unidos, aí eu peguei outra, assim, eu joguei. Então, acertei, né? Obrigado. Então, a transformação já começou, né? Romanos 12:8, né? Não vos conformeis com esse mundo, ou seja, esse mundo jaz no maligno, esse mundo está no reino das trevas, mas transformem-se, deixem o reino de Deus entrar dentro de vocês, porque existe um outro reino ocorrendo, tem dois reinos, tá? O reino de Deus, ele fala, invade esta era perversa. Aí, ele vai dizer que ele vai usar esse versículo aqui bastante. É um versículo minimamente longo, mas ele é bem importante. Fica em 1 Coríntios 15, ele fala, pois, assim como todos morrem em Adão, por que todos morrem em Adão? Porque por Adão o pecado entrou na raça humana, e uma vez que por Adão o pecado entrou, todos merecem morrer. Então, pois, como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Então existem dois reinos, um reino de Adão, que é o reino da morte, e um reino de Cristo. Cada um, porém, em sua ordem. Cada um vai receber a vida em sua ordem. Cristo vai ressuscitar primeiro, depois aqueles que pertencem a Cristo. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o poder e toda a autoridade. Aí, por fim, ele fala, pois é preciso que ele reine, Cristo reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, esse autor, ele dá uma visão do reino de Deus, de que o reino de Deus é a derrota dos inimigos de Deus. Então, ele usa aqui um silogismo, praticamente. É bem lógica essa frase dele. Ele fala, reino de Deus é igual à derrota dos inimigos de Deus. Qual que é o último inimigo de Deus? A morte. Está nesse versículo. E a ressurreição é a vitória sobre a morte. Portanto, ele conclui, a ressurreição é sinal da presença do reino de Deus. Então, isso que ele está dizendo, o reino de Deus já começou. Quando Jesus ressuscitou, o reino de Deus já começou, porque a derrota dos inimigos de Deus já começou, porque a morte, inimigo de Deus, perdeu. Entendeu? Então, na ressurreição, a morte já perdeu, então o reino de Deus já começou. E ele coloca 3 inimigos de Deus, não só a morte, mas esse triângulo aqui. A morte, Satanás e o pecado. E é um ciclo, né? Satanás induziria o pecado levaria à morte, e Satanás é como se fosse o gerente da morte, o gestor. E aí ele encontra 3 formas de vencer os 3 inimigos de Deus, o autor ressalta. Pela ressurreição, a morte foi vencida. Pela expiação, pelo sacrifício de Jesus, o pecado foi derrotado. E pela morte de Cristo, Satanás foi derrotado. Então esse foi um tema que eu achei muito interessante, porque o que ele fala? Não foi pela ressurreição, mas foi pela morte de Jesus que Satanás foi vencido. E olha como dá para explicar isso.
Está aqui em Hebreus, né, a justificativa. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo. Ou seja, pela morte de Jesus, ele destruiu o dominador da morte. É uma imagem um pouco difícil, mas vou usar aqui uma alegoria. Este é o índice do livro Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tá? Das Crônicas de Nárnia. E no capítulo, os capítulos mais importantes dessa, então pode ser visto como uma alegoria da vida de Jesus, né? Aslan seria Jesus, a feiticeira, Satanás, alguma coisa assim. Mas o que acontece nessa história? O capítulo 13 se chama Magia Profunda da Aurora do Tempo. São crianças que estão lá, entram em Nárnia, nesse mundo mágico, e uma delas, que é o Edmundo, ele comete uma traição. Ele faz um erro, comete um pecado. E a feiticeira vai lá, pega ele pelo cangote e fala, diz aqui na lei da magia na aurora do tempo, que quem comete traição tem que morrer. Então vou lá matá-lo. Fechou? Aí as crianças falam, Aslan, por favor nos ajude, que representa Jesus, por favor nos ajude, o que a gente pode fazer? Tem como reverter essa lei? Aí ele fala, não tem como reverter essa lei, porque essa é uma lei da aurora do tempo, muito antiga. Só que o que Aslan faz, obviamente, ele conversa com a feiticeira e ele fala, não, Edmundo não vai morrer, eu vou morrer no lugar dele. Se sacrificando, né? Obviamente, numa alegoria de Jesus. E quando ele vai se sacrificar, então ele vai ser morto aqui, nessa pedra, a mesa de pedra, que é um lugar sagrado que simboliza a cruz. E a feiticeira está falando o que no ouvido dele aí? Ela está falando, seu tolo, burrinho, o que você acha que eu vou fazer depois que eu te matar? Eu vou matar o Edmundo, vou matar todo mundo, eu não tenho mais opositor. Então, no momento que ela vai matar o Aslan, o leão, ela acha que é a grande vitória dela. Ela acha que agora ela está feita, porque o único inimigo dela vai ser derrotado. Só que o que ela não esperava, e é o que Hebreus está dizendo, é que a morte de Jesus, a morte do leão, é maior que a morte. A morte não dá conta, entendeu? É como se eu comesse uma coisa que me explodisse. A morte, ela tenta engolir Jesus, mas não cabe, entendeu? Tanto que, quando as meninas voltam para ver, numa óbvia alegoria das mulheres que vão cuidar de Jesus no amanhecer, a mesa está quebrada. A mesa de pedra está quebrada, porque ela não aguentou Jesus, ela não aguentou a morte de Jesus. A morte não aguentou a morte de Jesus. Jesus é maior que a morte. Então, até seria uma correção para mandar para o Lewis, porque a mesa ela quebrou no amanhecer. Mas o ideal seria, segundo Hebreus, a mesa quebrar quando Jesus morreu, entendeu? Ele faz essa coisa de quebrar a mesa numa referência à pedra que foi removida de manhã. Mas o que o Hebreus está dizendo é que a morte, no momento da morte de Jesus, não da ressurreição, que a morte quebra, entendeu? É a morte de Jesus que destrói Satanás. Estou corrigindo o C.S. Lewis, ele teve um equívoco aqui. Eu achei que seria de bom tom. Então, o que é importante também ressaltar? Não é nem pela morte, não é não só pela ressurreição que o reino de Deus começa, não é só pela morte, mas é pelo ministério de Jesus que o reino de Deus começa. Então, mesmo antes de ele morrer, mesmo antes de ele ressuscitar, o reino de Deus já começa. Porque Jesus tem aquela contenda, né, com os fariseus. Ele expulsa um demônio e os fariseus falam, ele expulsa o demônio pelo demônio, por Belzebu. Aí Jesus fala, você está louco, cara? Não dá para uma casa se virar contra si mesma. Eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus. E aí ele fala essa frase fortíssima. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Então, se é o Espírito de Deus que está agindo aqui e expulsando demônios, o reino de Deus já começou. É como se... O que são os demônios, de certa forma? São os proxies, né? São os minions de Satanás. E ele já está derrotando o exército de Satanás. Já é o começo da derrota. Já é o começo do reino de Deus. Então, é isso. Aí, eu vou usar uma imagem que o autor não usou, mas eu acho que é muito boa para explicar. É uma imagem de Números 21, 4-9. É uma história que eu gosto bastante. Isso, a serpente de bronze. Primeiro, ressaltar aqui o nosso Moisés albino nórdico, entendeu? Que viveu 80 anos no deserto usando protetor solar fator 100 e ficou com a pele desse jeito. Mas, além disso, podemos ressaltar o quê? O que acontece nessa história? O povo estava no deserto,
e começou a passar fome, passar sede, andar a esmo, e ficou chateado e começou a murmurar e reclamar com Deus, falar: que raio de Deus é esse que nos mandou aqui para passar fome, tal. E nesse momento Deus às vezes é misericordioso, às vezes ele se irrita e ele manda serpentes. Manda serpentes que começam a picar as pessoas começam a morrer. Então, esse momento que com as serpentes presentes, picando todo mundo e não tendo defesa, é o momento pré-vinda de Cristo, tá bom? Então é como se fosse apenas o reino das trevas, é o reino das serpentes. Aí o povo se arrepende, fala com Moisés fala: pisamos na bola, desculpa a gente, por favor. E Deus dá uma solução, que é o quê? Fazer essa serpente de bronze, colocar no alto do poste, e quem olhasse para aquela serpente e fosse picado, seria curado. Eu acho belíssimo que Deus não remove as serpentes. Ele oferece uma cura. Então, vai coexistir o reino das serpentes e o reino da cura. Vai ter os dois reinos acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso é o reino de Deus que já começou. Isso é a situação em que nós nos encontramos agora. Temos as serpentes e temos o poste para o qual podemos olhar e ser curados. E o que seria o reino de Deus completo? Seria a destruição de todas as serpentes, a eliminação de todas as serpentes, e em que houvesse paz e saúde para todos. Muito bem. Agora, eu já cumpri aqui meu resumo completo do capítulo, dos 2 capítulos. Eu vou fazer comentários baseados em outros livros, tá bom? Só para finalizar a aula, porque eu tenho mais meia hora de aula. Então, se eu usei um autor um pouco de outra viés, eu vou usar um outro viés agora, uma outra abordagem, do Leonardo Boff, Jesus Cristo Libertador, que fala bastante sobre o reino de Deus. E o que ele fala? Primeiro, o Leonardo Boff concorda com muita coisa que o Lied diz. Eles citam os mesmos versículos quando estão falando do reino de Deus, tem a mesma tese de que o reino é presente, o reino é futuro. Só que eles têm uma pequena diferença que eu gostaria de ressaltar aqui, e eu vou me bandear para o lado do Boff aqui. O Lied vai dizer o Lied vai dizer que o reino presente, o reino que já começou, é um reino espiritual, pessoal, individual. O Boff vai dizer: não apenas. Ele é pessoal, ele é individual, ele é espiritual, uma experiência de fé, mas também é o reino de Deus, uma experiência social. Ele fala essa frase muito boa, ele fala: não podemos privatizar o reino de Deus a este ou aquele aspecto. O reino de Deus abarca tudo, o mundo, o homem e a sociedade. Então o reino de Deus não é só a dimensão espiritual, o reino de Deus também é a dimensão econômica, política e social, mas também é espiritual. Então, vamos ressaltar, o reino de Deus não é apenas político e social, porque se fosse apenas político, Jesus teria destronado os romanos e criado um governo político na época. Então não é apenas político. E ele fala: dai a César o que é de César. Ele não está questionando a autoridade temporal. Tampouco é um governo apenas espiritual. Por quê? Porque Jesus falou. Ele vai ao templo e ele lê esse texto, que é a nossa música linda. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Então ele fala aqui de evangelizar, tem uma dimensão espiritual. E ele fala também da recuperação da vista, ele fala do milagre, dos sinais. Mas ele fala de outras coisas sociais. Ele fala da libertação dos presos, ele fala da liberdade aos oprimidos, e ele fala do ano da graça do Senhor. Mas o que seria o ano da graça do Senhor? Ele está falando do ano do jubileu. Então, se você for ler lá em Levítico, se você for lá ler em Deuteronômio, o que fala? A cada 7 anos você vai ter o ano sabático, em que você vai libertar os escravos e vai perdoar as dívidas e vai distribuir as terras. Isso a cada 7 anos. Agora, 7 vezes 7, depois de 49 anos, no 50º ano, é o ano do jubileu, o ano da graça, em que vai soar a trombeta e todos os escravos serão livres, todos voltarão à sua terra, à sua família, e a terra lhes será restituída. O que é isso? É um grande programa de reforma agrária.
que está ali no Antigo Testamento, na Torá, e que é uma utopia de justiça social, de equilíbrio, em que não haverá mais fome e que as dívidas serão perdoadas, não haverá mais escravidão, pelo menos por aquele ano. O que o Boff diz depois de apresentar? Ele diz: este ideal nunca ocorreu. Ou, se ocorreu, ocorreu de forma muito limitada e parcial. Não foi uma regra. As pessoas não seguiram esse mandamento. Porque a vida não para, né? Porque você está fazendo negócio, você está no meio de comprar uma terra, está pagando a parcela, você não vai devolver a terra, né? A vida não para e a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue parar e devolver os escravos e perdoar as dívidas. Então, o que Jesus está dizendo quando ele fala proclamar um ano da graça do Senhor? Ele está dizendo, vai começar um ano, que obviamente não é só um ano, né? É uma era de justiça social. Um ano e uma era em que as dívidas serão perdoadas, em que os escravos serão libertos e que as terras serão restituídas e distribuídas uniformemente. O Boff fala, é uma velha utopia que se realiza. Uma nova ordem é inaugurada. E essa crítica que o Boff faz de dizer que o reino de Deus seria só espiritual, mas não é muito mais que isso, me lembra de um tema que a gente ouve falar na medicina, que é o biopsicossocial. O que é? O médico mais tradicional, o médico raiz, assim, ele só quer saber do biológico, entendeu? Se eu falo que eu estou com um problema no rim, eu só quero saber da creatinina, da vitamina D e da hemoglobina. Eu não quero saber do que está acontecendo com a psicologia da pessoa, qual é o ambiente social da pessoa, eu quero me focar apenas no biomédico. Mas o que a gente aprende é que todo o processo de adoecer envolve não só o biológico, obviamente envolve o biológico, mas envolve também o psicológico e envolve o social. Então, o reino de Deus não seria, usando uma analogia, não só o espiritual e a experiência da fé e da religião, mas também o psicológico, o social, o político, e ele abarca tudo na nossa vida. Ele não é apenas alguma coisa, não podemos privatizá-lo. Isso. Então, o Boff usa para argumentar isso, ele fala, indagado pelos fariseus sobre quem chegaria ao reino, quando chegaria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Então, a Bíblia de Jerusalém fala no meio de vós, não está apenas dentro de vós, mas está no meio, está dentro, mas também está no social. E é isso, ele não é observável, você não pode reduzir o reino de Deus a apenas uma dimensão espiritual, ele é muito mais do que isso. Então, esse trecho lindo do Boff aqui que eu vou citar, ele fala que o reino de Deus é uma nova ordem, ele fala, a nova ordem introduzida por Deus está quando no futuro será estabelecida, não correis por isso daqui ou dali, como se o reino de Deus estivesse ligado a algum lugar. Então não fiquem pensando quando vai vir, o que é, busquem antes, decidi-vos e engajai-vos por ele. Deus quer ser vosso Senhor, abri-vos à sua vontade. Deus espera por vós, especialmente agora. Preparai-vos e aceitai essa última oferta de Deus. Então o reino de Deus é um convite para que traga uma nova ordem à nossa vida toda e à nossa sociedade toda. Muito bem. Daí é um convite, que na nossa oração podemos convidar o reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Para finalizar, fazer uma referência agora a um tema da geografia moderna. Oi. Por favor. Eu vou fazer uma defesa do reino de Deus como um reino espiritual. Tá certo? No seguinte aspecto, essa última situação que você apresenta, no reino do reino, ele vem pela oração. Com certeza. Tá certo? Então, eu acho que nós vamos ter mais ou menos justiça social dependendo do nosso engajamento espiritual. Tá certo? Então, eu acho que nós podemos, né, mover na terra, tá certo? Como no céu. Né? E basta que dois se unam por isso. Sim. Tá, o que eu acho que nós estamos vendo é uma era onde a gente faz de conta que nós estamos orando e chamando o reino de Deus,
mas nós não estamos unidos em oração. Entendi. Né? Então, assim, eu acho que o homem largado a sua própria sorte, né? O homem é o lobo do homem, tá certo? Esse é o homem natural. Sim. A diferença desse homem natural para o homem espiritual é o seu poder de transformação. Não, eu concordo. Tá? Eu só ia fazer esse break, porque senão a gente vai achar que como atuar na justiça social, né? Não, que está integrado, né? Esse está dizendo, né? Que está integrado. Tem uma prática de atuação na justiça social que também a gente tem marcado, tá certo? Agora, sem a sustentação em oração, Concordo. eu acho que a gente não consegue. Não, perfeito. No reino de Deus. Sim. Entre nós. Não, e é um dos maiores enganos que a gente tem, é achar que o homem é autossuficiente mesmo, exatamente. É pela graça de Deus que a gente alcança essas coisas, é pela graça, não é pelo poder, não é pela razão. Muito bem, então vamos aqui à geografia. Um tema atual da geografia é o estudo de fronteiras. Tá? Além de estudar a globalização, estudar a mineração, a geografia tem estudado fronteiras nas últimas décadas. E alguma coisa ela descobriu sobre o estudo das fronteiras. Ela descobriu que as fronteiras não são linhas, não são coisas herdadas dos céus, que são inquestionáveis, mas elas são fluidas, elas têm uma história. Fronteiras são espaços, são regiões de fronteira. E o que ela estuda, principalmente na Antiguidade, na época de Jesus, antes do século XVI, do colonialismo, do Estado moderno, é que as fronteiras eram bastante fluidas, bastante mal definidas e vagas, mesmo para grandes impérios. Então, se você olhar aqui são referência a duas fronteiras de grandes impérios. Aqui a China, tem a Muralha da China. E aqui é o Hadrian Wall, que é o limite norte do Império Romano. Então alguém pode olhar para essas fronteiras, para esses muros e falar, veja, você está errado. Olha como o Império Romano tem fronteiras bem definidas, tem um murinho definindo as suas fronteiras. Olha como a China tem fronteiras bem definidas, ali está a Muralha da China. Só que o que as pessoas estudaram e a arqueologia mostrou é que, então, ao norte aqui temos os celtas predominantemente e aqui abaixo os colonos romanos. Se você olhar a arqueologia, tem colonos romanos aqui e aqui, e tem celtas aqui e aqui, dos dois lados. Valendo a mesma coisa para a Muralha da China. De um lado aqui tem o chinês sedentário, do outro lado tem o pastor nômade, mas também tem pastor nômade aqui, também tem aqui. Então a fronteira, ela não é uma coisa assim, não é um muro bem definido, não é uma coisa imutável e intransponível, ela é fluida. Assim como a fronteira que a gente tem entre o reino dos céus e o reino das trevas. É fluido. Agora, tem horas que a gente está mais próximo do reino dos céus, tem horas que a gente está mais próximo do reino das trevas. E além de as fronteiras serem fluidas, os impérios dentro deles também são uma colcha de retalhos. Aqui é uma representação do Império Assírio. Se você olhar aqui perto da capital, numa região mais rica, o Império Assírio está presente. Ali existe o Império Assírio. Mas se você pegar aqui no meio do nada, praticamente não existe o Império Assírio. É uma região que está no mapa sobre a jurisdição do Império Assírio, mas não tem presença do governo central. Então, da mesma forma, as fronteiras entre o reino dos céus e o reino das trevas são fluidas e estão sobressalentes, e dentro da mesma área tem trevas e tem céu. Aqui tem Império Assírio na capital e aqui não tem nada, tem um grupo nômade. Então, as fronteiras são fluidas. Isso. Então, mostrando que os impérios da antiguidade e da atualidade não são homogêneos. Assim como nós não somos homogêneos em pertencer ao reino dos céus e ao reino das trevas. Assim como os limites da igreja, fora da igreja, da política, tudo está misturado. Tudo é uma colcha de retalhos entre reino dos céus e reino das trevas. Todos estão ali, juntos e misturados, como o joio e o trigo. Então, nesse versículo aqui de Romanos, Paulo fala, se com efeito pela falta de um só, pelo erro de Adão, pelo pecado de Adão, imperou a morte imperou, então tem o reino da morte, pelo dom da justiça reinarão na vida por Jesus. Então tem dois reinos, o reino da morte e o reino de Jesus, dois reinos que ocupam o mesmo território. A nossa vida, a nossa sociedade, os dois se sobrepõem, os dois coexistem.
Que áreas que nós vamos considerar mais importantes? Que áreas que nós vamos privilegiar? Onde deixaremos o amor de Deus reinar? Onde deixaremos a graça de Deus reinar? Agora, para acabar, deu tempo, vou voltar a Nárnia, tá bom? Só que eu vou voltar a alguns livros depois. Eu vou voltar na Viagem do Peregrino da Alvorada. 2 dos irmãos de Nárnia estão lá no final, saindo da viagem de Nárnia, saindo do mundo mágico de Nárnia, e estão conversando com o leão, conversando com Aslan. E eles perguntam assim, quando nós voltaremos para Nárnia? E ele fala, vocês nunca voltarão a Nárnia. E eles se desesperam com isso, e eu acho que ele dá uma resposta muito legal para terminar a aula. Então ele fala, o cordeiro é o leão, ele está fantasiado de cordeiro, mas é o leão que representa Jesus, tá? Então a menina pergunta, por favor, cordeiro, é esse o caminho para o país de Aslan? O caminho de Jesus? Aí ele fala, não para você. Para você, a porta para o país de Aslan é pelo seu próprio mundo. Então eles se surpreendem que eles podem atingir um país mágico pelo próprio mundo real deles, pelo reino normal deles. Aí ele fala, há um caminho para o meu país de todos os mundos. Aí a Lúcia fala, Aslan, você vai nos dizer como chegar ao seu país do nosso mundo? Como no nosso mundo que é o reino das trevas e reino dos céus ao mesmo tempo, a gente chega no lugar no reino de Deus? E ele fala, eu direi a vocês o tempo todo. Ele fala em inglês, I will be telling you all the time. Mas não lhes contarei quão longo ou curto o caminho será. Apenas que o caminho está do outro lado do rio. Mas não temam, pois eu sou o grande construtor de pontes. Então essa é a beleza do que ele está dizendo. Se você sente que a sua vida está cercada de reino das trevas, você não está com o reino de Deus, não tem problema. Ele vai construir uma ponte. Ele vai jogar uma cordinha para você também criar ali o reino de Deus. Aí ela fala, por favor, Aslan, antes de partirmos, você poderia nos dizer quando nós voltaremos a Nárnia? Por favor, faça que seja logo. Aí os dois, e aí, isso. Ele diz que eles não vão voltar para Aslan, né? Acho que sumiu um slide. Aí eles falam, vocês não vão voltar para Nárnia. Ele fala, vocês estão muito velhas. E vocês precisam começar a se aproximar do seu próprio mundo agora. Então, retomando ali, a coisa de que você precisa se aproximar desse mundo. Você não pode viver só no mundo espiritual, não pode viver só em Nárnia. Você tem que viver no mundo, trabalhar pelo mundo. E aí a Lúcia fala, não é Nárnia, é você. Nós não vamos encontrar você lá. E como podemos viver sem encontrar você? E ele fala, mas vocês vão me encontrar, querida. O Senhor também está lá? Aí a minha última frase aqui. Eu estou, disse Aslan, mas lá eu tenho outro nome. Vocês devem aprender a me conhecer por esse nome. E esta foi precisamente a razão porque vocês foram trazidos a Nárnia, para que me conhecendo aqui por um pouco, vocês possam me conhecer melhor lá. Então é uma coisa integrada. A experiência com o reino de Deus, a experiência do espiritual, está conectado com a experiência de viver o mundo e agir no mundo e criar pontes no mundo para o reino de Deus. Acho que é isso. Fale. Eu queria parabenizar o Mateus, porque eu, inclusive, hoje cedo, estava conversando com a Vera, eu falei, eu não sei como é que será possível tratar dos 2 capítulos, e aliás, eu não sei por que puseram, comecei a ter numa aula só, tá certo? Porque eu acho que cada um dos capítulos já mereceria umas 2 ou 3 aulas. Mas o primeiro é muito pesado, só falar do futuro, do milênio. Então eu achei realmente muito didático e uma bela síntese dos 2 capítulos. E ainda deu tempo de falar do Bob, enfim. Então realmente é uma habilidade grande. Eu só fiquei com dúvida dessa disjunção que você fez com o Bob. Talvez isso fique esclarecido nos capítulos subsequentes. É possível. O capítulo subsequente fala da justiça no reino, a vida no reino e fala da igreja. Sim. Então, nesses capítulos, essa questão do coletivo fica bem mais clara. Tá certo? Sim. Mas o que eu ia mencionar é outra coisa. O que o Mateus fez foi assim, que os americanos chamam de bird view, tá certo? É uma visão de pássaro, seria possível nos 2 capítulos. E há vários níveis de aprendizado que a gente pode ter. O primeiro nível, que eu acho, é ler o livro. Eu acho que essa é uma questão básica, tá certo? Porque essa síntese que fez o Mateus está muito bem desenvolvida, explicada, e o lado que eu desconhecia até começar o curso é muito didático. E ele tem um outro layer, uma outra possibilidade
habilidade de ler, porque você se debruçar sobre os textos bíblicos. E uma das coisas que os reformadores fizeram foi justamente isso: não confie nos prelados, tá certo? Sim. Vai para a Bíblia, vai para a Bíblia. O Rolô fala muito isso aqui. Então, essa era uma sugestão que eu faria. Eu acho que esse tema, eu não conhecia o Lade, nunca tinha ouvido falar de ninguém, nunca tinha lido um texto de croata, a Croácia não está no mapa dos evangélicos, eu desconhecia completamente. Mas eu gostei demais, estou gostando demais do livro, e eu acho que a gente se enriqueceria. Esse é um tema muito atual e muito relevante. E eu sugeriria, John Lee, que a gente se debruçasse pelo menos sobre o livro. Sim. E, desejavelmente, andar um pouco mais para trás e sobre os textos bíblicos, que ele faz muita referência à Bíblia. Sim. Sim. É isso. Deu tempo praticamente. A Laurinha não está aqui não, né? Botar? Ela está aqui. Então, já que tem até uma ideia, ter falado já. Na reunião de liderança, a Laura falou uma coisa muito interessante que eu falei. Ela disse que as palavras que ela traz, os cultos que ela dirige, as aulas que ela dá, para ela são muito mais marcantes quando trata de coisas que ela pode se debruçar na vida real. Né? Foi a fala da Laura. Eu gravei isso aí e achei assim muito interessante. E nessa aula do Mateus, eu acho que essa imagem da embaixada, apesar de ser uma mera casa, aparentemente uma casa residencial, cara de embaixada, tá certo? Mas eu acho que essa imagem da embaixada eu achei muito interessante, aqui trazido. E eu acho que essa é o fio condutor, ou seja, o reino de Deus não é uma exegese teórica, tá certo? É uma coisa que tem a ver com o meu dia a dia, como diz a Laura, tá certo? Esse negócio aí tem a ver comigo, amanhã, terça-feira, quarta-feira, tá certo? Quanto desse reino estou sendo eu, tá certo? Exato. Essa é a questão central. Sim. Fiquei à vontade para falar, mas você sabe.